E agora, o assunto internacional, Arthur, o que você traz pra gente hoje? Um assunto, Natália, de geopolítica que entra no futebol, porque, como a gente tem acompanhado nos últimos meses, por conta da guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia ao território ucraniano e o fornecimento de gás à Europa tem sofrido muitos problemas, né, em relação a isso, porque a Rússia, através da Gazprom, que é a sua principal empresa e é a maior produtora de gás no mundo, ela tem cortado, né, o fornecimento de gás à União Europeia, que depende demais, porque a Gazprom ela é a grande fornecedora de gás para a Europa e, obviamente, para o mundo também, não só para o território russo, que já é gigantesco, né, mas também para todo o continente europeu, né, a Europa Ocidental, obviamente, e por conta da guerra e todas as sanções que estão infligindo, na verdade, a Rússia responde, obviamente, cortando, né, esse fornecimento de gás, que é muito importante para a União Europeia, para a geração de energia, né? Aqui no Brasil a gente não está acostumado a isso. Geração de energia através do gás natural. Obviamente a Petrobras gera, sim, a gente tem, mas a gente não tem muito conhecimento disso. E na Europa não, na Europa a maior produção de energia ela é feita através do gás natural. E a Gazprom, sendo a maior produtora e sendo uma empresa ligada, né, ao governo russo, ela tem cortado, então, esse fornecimento de gás e, obviamente, nos grandes países que dependem muito dessa parceria da Rússia com a União Europeia, como a Alemanha, a França, mas principalmente a Alemanha. A Alemanha hoje ela vive uma crise de fornecimento de gás, né, da utilização do gás natural e, obviamente, isso acarreta uma crise na energia do país e, por conta disso, tem feito muitos cortes, né, tem, na verdade, procurado novas formas de reduzir o consumo de energia e também buscar novas formas de obviamente, não perder, né, a energia dentro do país. E isso tem afetado, inclusive, vai começar a afetar ainda mais agora, porque retornam as competições, inclusive, final de semana já, de muito futebol. Alemanha, França, Inglaterra, os campeonatos nacionais já retornando. E a gente vai ver muito isso agora, a repercussão disso, com o retorno dos estádios, né? Os torcedores indo aos estádios novamente, depois de 2 meses aí sem jogos oficiais, na Allianz Arena, no estádio do Bayern de Munique. Um estádio imponente, né? É um dos estádios mais impressionantes do futebol. Ele que foi inaugurado, foi construído para a Copa do Mundo de 2006 e desde então tem sido umas referências, né? É um dos estádios mais modernos que existem no futebol mundial. A grande marca dele é esse painel externo, né? As luzes e eles podem mudar de cores, né, de acordo com a situação. O Bayern de Munique e a própria administração, né, da Allianz Arena faz homenagens, né, enfim, sim, até causas sociais e tudo mais. E por conta dessa situação que vive, né, de crise energética lá na Alemanha, vai cortar a utilização dos painéis de fora, né, os painéis externos de iluminação da Allianz Arena. Quando anoitece lá em Munique, fica por 6 horas ligado, né? Seja qual a cor, mas normalmente vermelho, porque é a cor do Bayern de Munique. E agora só 3 horas, né? Vai diminuir bastante, então, a utilização dos painéis externos e dentro do estádio e também toda a geração de energia, né? Na verdade, o gasto de energia dentro do estádio, como o aquecimento do gramado, porque lá na Alemanha, obviamente, muito frio, então o gramado precisa ser aquecido para continuar em boas condições de utilização, né, nos jogos. Ele é feito através do gás, assim como a energia utilizada, ela quase toda ela é utilizada através do gás. E vai ser, no caso do aquecimento do gramado, vai ser trocado por um aquecedor elétrico, né? Um aquecedor de ar elétrico, igual a gente tem ar-condicionado, é a mesma situação que vai ser utilizado dentro do gramado. E a geração da energia para esse aquecimento desse aquecedor é através de painéis solares que estão instalados ao redor do estádio. Então já é um impacto muito grande. Um impacto, né? muito grande. Vai ser reduzido, por exemplo, a climatização, a ventilação dentro do estádio. Não vai ser tão frio durante o verão e não vai ser tão quente durante o inverno, né? O pessoal vai ter que se adaptar um pouquinho mais, vai ter que sofrer um pouquinho mais em relação à temperatura que tiver dentro do estádio, em Munique, obviamente. A água que vai ser utilizada nos banheiros, por exemplo, ela não vai ser aquecida mais, água fria, água natural, né, de acordo com a temperatura ambiente.
Então, tudo isso é uma repercussão muito grande, um impacto muito grande que os torcedores vão ter a partir de agora com o retorno do futebol, dos jogos lá na Allianz Arena, que tem capacidade de 75 mil pessoas. E isso acaba acelerando, na verdade, Natália, um processo de adaptação do Bayern de Munique e da Allianz Arena à sustentabilidade, porque já tem um compromisso do Bayern de Munique, sendo um grande clube, de se estar junto ali com a Agenda 2030, já existe esse compromisso do próprio Bayern de Munique de ter mais ações de sustentabilidade, né, dentro da sua estrutura, e por conta dessa crise energética tem acelerado então esse processo. Uma coisa ruim, na verdade, está acarretando uma coisa boa dentro do Bayern de Munique, né? Está acelerando esse processo, está intensificando, na verdade, o processo de adaptação à sustentabilidade do Bayern de Munique. A gente trouxe, né, no seu noticiário mesmo, né, a importância dos clubes se atentarem a essa situação, né? Meio que forçado aí o Bayern teve que se atentar a isso, mas já é um ponto de partida, né? E realmente a política influencia bastante aqui no futebol, não tem como. Tá tudo interligado, querendo ou não. Sim, é um exemplo muito importante que o Bayern de Munique tem agora. Aqui no Brasil, por exemplo, eu lembro muito bem da matéria do Júnior Kamenak falando sobre a sustentabilidade nos estádios aqui no Brasil. O Mineirão é uma grande referência mundial, inclusive, mas é um caso muito raro, muito isolado aqui dentro do Brasil.